dia, meus irmãos, minhas irmãs, os que estão aqui, os que estão em casa. Hoje eu vou ficar meio dividido entre presencial e câmera. Esses dias atrás a gente só estava dando atenção para a câmera aqui, né, irmãos? Tinha que dar atenção total, os irmãos que estão em casa. Mas que bom que alguns já estão aqui conosco. Eu estava recebendo da parte do Senhor aqui agora e pensando comigo assim, mesmo em tempos de crise, de separação, de isolamento, como não se alegrar com o que Deus tem conosco, né? Como não se alegrar com a voz de Deus? A gente cantou aqui, Abba, Pai, como eu te amo, como eu te quero. Quero o Senhor perto de mim, por tempo sem fim, para desfrutar de comunhão, até de correção. Como a gente não consegue se alegrar com os feitos do Senhor, com os feitos do Pai, em favor de cada um de nós. E que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, foi sobre salvação. Eu até queria deixar para a conclusão, mas eu vou iniciar com esse texto. Lá no Salmo 51, 12. Porque eu creio que é isso mesmo que o Senhor quer fazer conosco. Uma das partes das orações, dos cânticos de Davi, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queria orar mais uma vez. Você que está em casa pode orar. Você pode fechar os teus olhos mesmo. Não tem problema não. Eu quero te ajudar a orar como o Espírito Santo de Deus me ajudou a orar essa semana. Dizendo: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Restabelece, reaviva em mim a alegria da tua salvação. Porque não há alegria, prazer e satisfação maior do que a tua salvação para nós. Por isso, o nosso pedido, por amor do teu nome, Senhor, restitui em nós a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos a respeito da salvação, mas aprofundar um pouco mais sobre o desenvolvimento da salvação, desenvolver da salvação. Vamos tentar no meio aqui fazer um link da salvação nos tempos passado, presente e futuro, linkar ela com o juízo passado, presente e futuro, para nós entendermos como que funciona. Mas o mais importante de tudo é nós recebermos do Senhor, como parte do Senhor, como ferramenta para podermos trabalhar essa alegria dentro de nós. Porque a salvação é uma alegria para nós. Se você for pegar a salvação num contexto superficial, se nós pegarmos a salvação num contexto superficial, nós vamos entender que salvação, superficialmente, é você receber uma boia no meio do mar e não sair do lugar. Mas se nós começarmos a compreender a salvação no desenrolar dela, no contexto geral, nós vamos entender que ela é um barco guiado por Jesus, que vai até nós, nos tira de lá e leva de volta ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. E a partir do momento que Deus, através de Jesus, nos pega do lugar onde nós estávamos, ele estava dando o testemunho dele aqui, pouco do testemunho dele, antes de Jesus, e é justamente isso que aconteceu. A profundidade da salvação é essa. Jesus vai até a pessoa lá, naquele lugar de morte, tira aquela pessoa da situação de morte, traz ela para perto dele, e leva ele de volta ao lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Mas a partir do momento que ele é levado para esse lugar onde ele não deveria ter saído, começa um outro processo. E é a partir daí que nós queremos trabalhar. Porque nós compreendemos que Jesus já nos resgatou do pecado, do lamaçal, da morte, e nos levou de volta, nos trouxe de volta ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Fomos inseridos no propósito. Agora então nós começamos a trabalhar de forma diferente. E nós vamos compreender que são necessários alguns passos para podermos trabalhar isso. Lá em Filipenses 2:12, a última parte do versículo 12 de Filipenses, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver significa executar, exercitar, realizar, empenhar-se, fazer existir, produzir. Acima de tudo, trabalhar para alcançar algo. Então nós podemos ler esse texto da seguinte forma: execute, exercite, realize, empenhe-se, faça existir, produza, trabalhe para alcançar a vossa salvação com temor e tremor. Tudo isso precisa ser executado então. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluias, glória a Jesus. Então nós recebemos de graça a salvação. Amados, Adão foi colocado no Éden para cultivar e guardar, foi criado à semelhança e imagem do Senhor, para cultivar e guardar a presença gloriosa do Pai. Recebeu algumas ordens do Senhor, uma delas era de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse daquela árvore, ele se separaria, ou ele seria separado, destituído da glória de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi, desobedeceu na independência, fez a sua própria vontade, como consequência desse pecado, ele foi destituído da glória de Deus, ele foi separado da glória de Deus, ele foi tirado dele essa vantagem de cultivar e guardar a presença de Deus. A partir daí então entra a necessidade de sermos resgatados e salvos da condenação do pecado e da morte, que recebemos como herança. Romanos 5,12 diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos em Adão pecaram. Então foi necessário a salvação, o resgate. E aí então, pela graça de Deus, nós recebemos essa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é meu, isso não é teu, isso não vem de nós. É dom de Deus, é um presente de Deus que nós recebemos. Aleluias. Até então a gente podia parar por aqui. Mas a palavra fala, desenvolvei a vossa salvação. Então a partir do momento que Deus nos deu a salvação, é responsabilidade nossa agora, trabalhar para cultivar, guardar e desenvolver aquilo que Deus nos deu. Não é para pegar a salvação, colocar no bolso e falar, pronto, agora eu estou salvo, obrigado Senhor. O Senhor já me salvou mesmo, seu filho morreu, a cruz já aconteceu, agora estou livre, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pronto. Não, meus irmãos. A gente precisa compreender que uma vez que Ele nos deu, a partir daí, eu e você nos tornamos responsáveis em não só cultivar e guardar, mas também em desenvolver, executar, trabalhar para alcançar essa salvação. Sabe por que nós nos esquecemos da salvação e muitas das vezes, nós nem nos alegramos nela? Porque é dom de Deus, veio de graça. E parece que eu não tenho responsabilidade alguma sobre essa salvação. Mas nós vamos compreender que eu sou muito mais responsável do que eu imagino. E quando eu não só cultivo e guardo a salvação, mas eu também desenvolvo ela, eu começo a produzir em mim, através disso, a alegria necessária que essa salvação traz para mim. Nós estamos passando num tempo onde, se não é a alegria da salvação em nós, meus amados, nós vamos definhar. Ter só a certeza da salvação não é suficiente para manter firme a alegria dentro de nós. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos trabalhar para alcançar. Aleluias! Então, como desenvolver essa salvação? Como desenvolver isso? Existem dois processos que trabalham como uma engrenagem, que funcionam como uma engrenagem, tá? E que estão em função um do outro, tá? É o arrependimento e fé, que trabalha em função do reino de Deus ser estabelecido dentro de nós e ser fundamentado dentro de nós. E a fé e o arrependimento, que trabalha o reino de Deus
Então, o arrependimento e fé trabalham o reino de Deus para dentro. E a fé e o arrependimento trabalham como engrenagem do reino de Deus para fora. Tá? Então, nós recebemos a salvação do alto. Então, nós já estamos conectados para cima. Essa salvação vai ser trabalhada para trabalhar o nosso interior para dentro. E uma vez que ela bem fundamentada e trabalhada dentro de nós, ela vai funcionar para beneficiar para fora. E aí então, meus irmãos, não tem como nós não irmos adiante. E aí nós vamos entender que nós estamos sendo trabalhados para cima, para dentro, para fora e avante. Aleluias, porque é um processo assim. Então nós precisamos desenvolver dessa forma. Tá? Atos 20, 21, a palavra diz assim, ó, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui testificando, eu estou trabalhando, eu estou testemunhando, eu não deixo de fazer aquilo que deve ser feito, para mostrar tanto a judeus como a gregos, primeiro o arrependimento, e depois o arrependimento para com Deus. E essa palavra para com Deus, Deus aqui está no plural. O arrependimento para com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A engrenagem está começando, a engrenagem está funcionando na vida de Paulo aqui. Arrependimento e fé. Ele está dizendo, eu estou vivendo, meus irmãos, dando passos de arrependimento e de fé. E se nós fugirmos disso, nós vamos nos perder na caminhada, e essa alegria, que teria que ser constante e abundante no nosso coração, pode se tornar em uma fonte seca. Sabia disso? Pode se tornar em tristeza, em amargura. Então a palavra arrependimento, como nós sabemos, para aqueles que nunca tiveram uma experiência relacional com Deus, ela significa metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude. Então, quando o arrependimento chega a alguém que nunca teve um relacionamento com Deus, ela chega de forma como uma metanoia, mudando mente e mudando coração, em relação a Deus. E aí então ela passa a ter um relacionamento com o Pai, pela fé. Entendamos uma coisa, todo relacionamento, ele só começa, se estabelece firme através da fé. Não tem como começar ou iniciar um relacionamento através da fé. A metanoia, ela muda a mente, ela muda o coração. Mas o que firma a pessoa, mas o que estabelece a pessoa num relacionamento íntimo com Deus, é a fé. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, vamos pegar o exemplo nosso. Vamos pegar o exemplo dos nossos relacionamentos. Você pega um jovem casal que vai, semana passada deu um exemplo também, na última mensagem deu um exemplo de um jovem casal também, né? Vou pegar um jovem casal também que está prestes a casar. Eles podem ter tido qualquer contato físico, pego na mão, dado um abraço, né? De repente escondidinho, até dado um beijinho, não sei. Mas não é isso que vai firmar o relacionamento e vai trazer consistência. Se você pegar esse jovem casal e vai dizer assim, escuta, você quer casar com essa moça? Quero. Mas por que você quer casar com essa moça? Porque ela é bonita? Porque ela é rica? Porque ela tem bens? Ou porque você acredita que ela é a mulher da sua vida? A resposta vai ser qual? Porque eu acredito que ela é a mulher da minha vida. Presta bem atenção. Quando alguém fala assim, eu acredito que isso vai dar certo, isso é fé. Por isso, queridos, arrependimento sem fé não traz consistência. Alguém pode até passar por uma mudança de mente em relação a Deus, mas se ela não acreditar que esse relacionamento é um relacionamento indissolúvel, eterno, que nunca vai ter fim, então, no meio do caminho,
essa metanoia não vai adiantar absolutamente de nada. E aí então ela vai sucumbir e vai parar com esse relacionamento. Mas quando essa fé é consistente, quando ela crê que realmente aquilo que está mudando a mente dele, aquilo que está mudando a mente dessa pessoa, é a essência pura e verdadeira de um Deus eterno, então ele vai se entregar a esse relacionamento de forma profunda, e aí jamais se separará desse amor. Então o que nos mantém firmes no amor com o Pai? Foi a nossa mudança de mente em relação a Deus? Só? Não. Porque não adianta só mudar a nossa mente, a nossa mentalidade em relação a Deus. Nós precisamos trabalhar a nossa fé naquilo que foi nos apresentado. E aí então, arrependimento na essência, em uma das suas essências de tradução, não é só metanoia, mas é consolo. O que nos traz alegria nesses dias, e o que nos traz firmeza nesses dias, é o Espírito Consolador de Deus. Nós temos passado dias onde alguns irmãos têm perdido alguns entes queridos, e a frase, a mensagem que nós colocamos lá é: receba o quê? O consolo da parte de Deus. Amados, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós mudamos a nossa mente em relação a Deus, quando nos é apresentada a vontade de Deus para nós, quando nos é apresentado o propósito eterno de Deus para ser vivido, então o Espírito Santo de Deus vem e nos convence de que esse Deus é o melhor para nós, e de que nós precisamos morrer. E aí na morte do velho homem e da velha raça, com ele vem o consolo do Espírito Santo. O consolo, o conforto de que o caminho e a verdade e a vida é Jesus. Então, você pode estar pensando: bom, eu não vivo mais essa metanoia, porque eu já me converti. Lá no início foi necessário a metanoia, a mudança de mente, que gera mudança de atitude. Então eu não preciso mais do arrependimento. Precisa do consolo e do conforto constante do Espírito Santo. Por isso o arrependimento é algo constante em nós. Por isso o arrependimento é acompanhado pela fé, a fé de que o Espírito está dentro de nós, a certeza de que nós somos templo, santuário, habitação do Consolador, aquele que traz a justiça de Deus sobre nós, o amor de Deus sobre nós, que comunica os céus conosco. Percebendo que arrependimento e fé trabalham como uma engrenagem, um não funciona sem o outro. Um não funciona sem o outro. Então no começo da nossa caminhada é necessário dar um passo de arrependimento, para dar um passo de fé adiante. E essa fé vai nos manter firme com o Senhor. Firme com o Senhor. É necessário o arrependimento. Porque quando o arrependimento chega, quando essa mudança de mente chega, nós entendemos que nós devemos abandonar tudo pelo Senhor. Em Marcos 8, 34, 35 diz, o Senhor Jesus diz, sobre o discípulo de Jesus que deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que alegria tem nisso aqui, meus irmãos. Jesus está chamando cada um de nós a abandonarmos tudo, a tomarmos a cruz, a colocarmos aquilo que nós vivíamos na cruz, crucificarmos o velho homem, a velha raça, as nossas vontades, os nossos desejos, a negar a nós mesmos, a renunciar a tudo, a perder a vida. Aí então vem o Consolador, trazendo a certeza de que realmente essa é a melhor opção. Porque em parte desse texto, Jesus está dizendo: se você quiser salvar
Se você quiser desfrutar da alegria, da salvação, lá, você tem que perder a sua aparente alegria aqui. Porque se você continuar buscando as alegrias daqui, você vai perder a alegria que eu te prometi comigo lá. Por isso é a melhor opção. Tomar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Qual é a melhor opção para nós? Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Já fez isso? Já fizemos isso? Ou estamos chorando dentro de casa porque não temos mais liberdade de ir e vir? Não temos mais liberdade nem de reunir como igreja. Não temos mais liberdade de sair sem máscara, meus irmãos. A nossa liberdade não é exterior. A nossa liberdade não é aquela que o mundo nos impõe. A nossa liberdade foi nos dada em Jesus e está dentro de nós. Liberdade não é andar por onde eu quero. Liberdade é ter o Espírito de Deus habitando em mim como Deus quer. Só isso. Isso é liberdade plena. Isso é liberdade plena. Temos andado debaixo do consolo do Espírito Santo. Esse Consolador tem confortado nosso coração, dia após dia. E nós temos recebido da alegria eterna de ter esse consolo, esse conforto. Já morremos em Cristo, já fomos crucificados com Cristo, e vivemos não mais nós, mas é Cristo quem vive em nós. E a vida que vivemos na carne, agora nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Eu não sei vocês, mas parece que eu ouço Paulo meio que, como que eu posso dizer? Meio que chegando junto em Pedro, mas soltando um brado de alegria do seu interior, de não viver mais para si mesmo, de dizer: meu querido, a nossa alegria não está em agradar a uns ou a outros. A nossa alegria está na cruz de Cristo, aonde nós olhamos para ela e vemos a nossa vida crucificada com Ele, mortos com Ele, mas também ressurretos com Ele, e hoje vivendo pela fé, pela certeza, pela convicção que temos de quem é que está dentro de nós, do que é que está sendo produzido em nós. E as nossas palavras, ações e atitudes, seja em qualquer momento que a sociedade passar, que o mundo estiver passando, tem que ser assim, de certeza, de fé, de convicção. Uma fé que é produzida pelo arrependimento. Aleluias. Uma fé que é produzida pela metanoia, que foi produzida lá, pela mudança de mente. Aleluias. Glória a Jesus. Entendemos a primeira engrenagem? Arrependimento e fé. Trabalhou para quê? Para o benefício de nós mesmos. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, o arrependimento e fé, é para produzir em nós benefícios do reino de Deus em nós, é para que seja introduzido em nós o reino de Deus. Então, quando nos foi anunciadas as boas notícias do governo de Cristo, porque evangelho do reino é o quê? É a boa notícia de um governo estabelecido.
o Espírito Santo de Deus nos convenceu de que agora nós devíamos nos subordinar, nos sujeitar a esse governo. E a partir daí então, começou a ser nos ensinado tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Faz parte de desenvolver a nossa salvação. Faz parte do desenvolvimento. O segundo processo dessa engrenagem é fé e arrependimento. Inverte. O primeiro passo era de arrependimento. Arrependimento e fé. Mas depois que nós temos uma experiência relacional com Deus, que mudou a nossa mente, que mudou a nossa maneira de pensar em relação a Deus, de ver Deus e de crer em Deus, então agora nós passamos a dar passos de fé e de arrependimento. Por que passos de fé e de arrependimento? Mas peraí, a metanoia então agora vem depois da fé? Não, nós vamos compreender que arrependimento, quando ela vem depois da fé, ela produz algo diferente, não é mais a metanoia. Porque a metanoia é quando você percebe um erro, um pecado, a sua vida em relação a Deus, percebe a sua vida caída, percebe os seus atos pecaminosos diante da santidade de Deus, e então você passa a ter uma mente diferente e uma atitude diferente daquilo que você precisa viver. Mas quando a fé, ela começa a ser produzida primeiro, trabalhada primeiro, então o arrependimento, ele não é mais tratado como uma metanoia, uma mudança de mente, mas agora como uma pronoia. Eu vou antecipar o pecado, eu vou antecipar a queda, eu consigo perceber os erros, eu consigo perceber as fraquezas, eu consigo perceber as debilidades, e aí então, pela fé, eu vou evitar em cair naquelas armadilhas. E isso agora já não é mais uma metanoia, mas é uma pronoia. Tá? Eu não sou especialista em grego, eu aprendi isso estudando com o nosso amigo Mac. Pouco do que a gente viu, já deu para aprender um pouco mais, né? Daquilo que ele passou e repassou para nós. Mas quando nós compreendemos isso no original mesmo da palavra, nós entendemos que o cristão verdadeiro, o discípulo verdadeiro, ele não vive depois que ele passa pelo processo da metanoia, do arrependimento inicial. Aí então, meus irmãos, não existe mais essa possibilidade. A possibilidade agora é que nós vivemos pela certeza daquilo que está dentro de nós. E tudo que nós vivemos dentro de nós faz a gente antecipar a queda. Somos tentados de todas as formas. Você quer um exemplo de pronoia? Você quer um exemplo de pronoia? Hebreus, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 15. Abre aí. Vamos ver se é esse. Ou o verso. Abre aí em casa, meus irmãos, você. Olha o que diz esse texto aí. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse aqui é um exemplo de pronoia. Alguém que é tentado de todas as formas, mas não cai no pecado. A pronoia é alguém que vive sabendo que existem debilidades, que existem fraquezas, sabendo que eu vou ser tentado de todas as formas, e que o pecado vai me rodear, e que o diabo vai me assediar, mas eu não preciso cair no pecado. Por isso nós estamos sendo conduzidos, por isso nós estamos sendo trabalhados à imagem e à semelhança
de Jesus. Quem que é esse sumo sacerdote que a palavra fala aqui? Jesus. 1 Pedro capítulo 2, 21 e 22, está claro para nós. Ele sofreu, ele padeceu, tudo que ele passou foi para nos deixar o exemplo, para que nós sigamos os teus passos. Não é isso que diz o 21? O qual não cometeu pecado, e nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 22. Pronoia. Jesus, ele passou pela metanoia? Passou. É mesmo quando? Quando ele disse, eu preciso ser batizado por ti, João. Eu vou entrar pela porta como qualquer ser humano aqui tem que fazer. Eu vou entrar pela porta, pelo batismo. Porque eu quero que isso sirva como exemplo a todos aqueles que morrem para uma velha raça, para um velho homem, e vivem agora para com Deus. Mas a partir do momento que eu entrei pela porta, arrependimento, batismo nas águas, e desceu o Espírito Santo sobre mim, e eu fui batizado com o Espírito Santo, a partir daí então o que está diante de mim, me leva a viver de forma contundente, eficaz e santa, perante o Senhor. Ah, então tem como viver uma vida sem pecado? Tem. Claro que tem. É só nós compreendermos o que é pecado. Porque pecado não é roubar, matar. Isso aí não é pecado, isso é fruto do pecado. Pecado é independência, rebelião, desobediência contra Deus. Por isso que Paulo está dizendo, testificando tanto a gregos como a judeus, o arrependimento para com Deus. Porque o arrependimento para com Deus é se arrepender da independência, da rebeldia, da desobediência contra Ele. Uma vez que alguém se arrepende de toda a independência, uma vez que alguém se arrepende de toda a rebeldia, de toda a desobediência contra Deus, meus irmãos, a partir daí, roubar, matar, fazer mal ao próximo, você acha que vai ser produzido isso no coração de alguém? Não vai. Nunca. Nós estamos dando então a possibilidade. Deus nos deu a possibilidade de dizer, é possível sim, viver uma vida em santidade e ser trabalhado na imagem e semelhança de Jesus, na santidade de Jesus, é possível, Ele deixou o exemplo para que sigamos os passos dele, porque é possível. É possível ser tentado sem pecar, é possível. Quando nós compreendemos que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, a primeira parte desse versículo vai dizer, todavia o meu justo viverá pela fé. É uma vida. Fé, meus irmãos, é uma vida. É assumir uma posição de vida. Não é ato, não é um ato isolado. Vem cá, meu irmão, pela fé agora eu expulso o demônio que está em ti. Pela fé eu repreendo essa doença. Fé não é para isso, meus irmãos. Fé é vida. E o justo de Deus, aquele que já passou pelo processo da metanoia, que agora passou pelo processo da entrada pela porta, então, meus irmãos, ele vive pela fé. Percebe o brado de Paulo em Gálatas 2:20, lá no finalzinho? E a vida que eu vivo na carne, hoje eu vivo na fé. E fé, sabe o que é fé? Depender, obedecer, sujeitar-se. Isso é fé. Uma vez que eu morri para a independência, para a desobediência, para a incredulidade, para a rebeldia, eu nasci para viver em obediência, sujeição, submissão.
É assim que funciona. Morri para uma vida que eu não sei se eu posso chamar de vida. Agora eu vivo, eu ressurgi numa nova criatura em Cristo para viver uma novidade de vida. Romanos 6,4, fomos sepultados na morte com Cristo por meio do batismo. Morri, a fim de que pela sua ressurreição andemos nós em novidade de vida, fé. Estou vivendo. Amém? Estamos compreendendo? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, declara o seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e será para sempre. Amém? A gente conhece esse versículo faz muito tempo, né? Mas quando a gente olha para esse versículo, a gente vê a fé em 3 níveis. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje e Jesus Cristo para sempre. O mesmo, não muda. Não vai mudar, não tem sombra de variação. Assim nós podemos ver fé em 3 níveis: confiar, estar confiante e ter confiança. Isso é fé, trabalhada em 3 níveis. No nível da confiança, a fé, ela começa a ser trabalhada pela justificação. Aleluias. Justificação, que significa tornar justo, evidenciar alguém como justo, tal como é e deseja ser considerado. Você deseja ser considerado como justo? Pronunciar alguém justo, reto, assim como deve ser. Ele estava nos tornando justos ali, ele estava evidenciando a justiça dele, para que nós pudéssemos ser reconhecidos como justos. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluias. Romanos 5,1, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados. É o que nós devemos confiar. Confiar é acreditar que eu fui justificado, que eu fui redimido por Cristo, que aquela cruz trouxe justificação sobre a minha vida. Por isso eu coloquei confiar no passado, naquilo que aconteceu. Eu preciso confiar naquilo que aconteceu. Eu preciso confiar na justificação. Eu preciso confiar na cruz. Eu preciso confiar na entrada pela porta. Eu preciso confiar que eu fui salvo. E o que estava acontecendo ali era o juízo de Deus. Aqui na justificação, nós vemos o juízo passado de Deus. O primeiro juízo exercido por Deus. Deus estava em Cristo Jesus ali, exercendo juízo, anulando toda a sentença de condenação que existia sobre nós. Lá em Colossenses vai dizer: todo escrito de dívida que era contra nós foi anulado na cruz. E o que nós devemos fazer? Confiar que isso aconteceu de fato. Isso é fé. O primeiro nível da fé é confiar que tudo o que a palavra de Deus diz que aconteceu, aconteceu de fato. Por quê? Porque se eu não confiar, eu não me aproprio da justificação, eu não me aproprio da cruz, eu não me aproprio da experiência de entrada pela porta, eu não vou acreditar que eu fui salvo ali, e eu também não vou acreditar que Deus estava exercendo o juízo através de Cristo Jesus. Aqui começa então, eu começo a extrair experiências que vão me levar a ter sucesso no próximo nível,
Porque para ter confiança, para ter confiança, para estar confiante aqui, eu preciso confiar de que tudo que aconteceu aqui, eu estou arrastando e levando para a minha vida. E isso vai começar a fazer diferença aqui. Por quê? Porque estar confiante é uma condição presente. Eu estou confiante de que tudo que Deus realizou em Jesus Cristo está acontecendo na minha vida aqui. E tudo que aconteceu lá me conduz a um nível maior, que é a santificação. Porque estar confiante significa que eu me entreguei. E santificação é dedicação, entrega, é consagração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a primeira parte do versículo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus, através de Cristo Jesus, da morte, da ressurreição de Cristo, da entrada pela porta, do juízo passado exercido, é agora a nossa santificação. É a nossa santificação. O que está acontecendo conosco aqui, meus irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos compreender que o que me faz ver a Deus, o que me fará ver a Deus, tem tudo a ver com o que eu estou desenvolvendo agora. Se eu não prestar atenção no que eu estou vivendo agora, lá na frente, quando nós chegarmos no próximo nível, nós vamos nos frustrar, ou nós não vamos nem chegar no próximo nível. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, e sem a santificação, ninguém pode ver Deus. Porque o processo da santificação agora é a vida de Cristo sendo aperfeiçoada em nós, em cada um de nós. A santificação é a vida, a obra e a ordem de Jesus em pleno funcionamento através das nossas vidas. É a vida de Jesus sendo vivida por cada um de nós. É a obra de Jesus sendo executada por cada um de nós. É a ordem de Jesus sendo obedecida por cada um de nós. É um outro nível. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Processo 1. Processo 2. Ensinando-os a guardar tudo o que tenho ordenado. Essa palavra é ordem. Jesus deu uma ordem a ser obedecida. A vida de Jesus é para ser vivida. A obra de Jesus é para ser executada. Mas a ordem de Jesus, meu irmão, é para ser obedecida de fato. Sem pôr e nem tirar nada. E a santificação é esse processo que a vida e a obra de Jesus está em andamento através de nós. Então, se nós não olharmos para frente e não enxergarmos a vida, a obra e a ordem de Jesus, então não nos será possível trabalhar ou desenvolver a salvação por meio da fé. Porque quando eu estou vivendo, executando e obedecendo Jesus, eu estou confiante de quem está sendo trabalhado em mim. Aleluias. Nós compreendemos. Ali, confiar é experiência da porta. Aqui, já é experiência de caminho. Por que caminho? Porque quando nós entramos pela porta, arrependimento, batismo nas águas, dom do Espírito Santo, aleluias. Agora então nós vamos entrar no caminho, meus irmãos.
Essa porta é um ponto de transição. E a porta do reino de Deus é o ponto de transição do velho homem para o novo homem, da velha vida para a nova vida. E essa nova vida agora aqui, através da vida, da obra e da ordem de Jesus, nós chamamos de plenitude de vida. Plenitude de vida não é você nascer, começar a entender as coisas, começar a estudar, e depois começar a trabalhar, e ganhar dinheiro, e casar, e ter filhos, e ficar velho, aposentar, e morrer em ditosa velhice. Não é isso. Como muitos pensam, plenitude de vida é desfrutar da pessoa de Jesus. Só isso. O próprio Jesus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta? Do que adianta o homem ganhar todas as coisas, riquezas, bens, achar que a plenitude da vida dele está nisso? Vai perder sua alma. E aí nós lembramos daquele cântico que o Senhor colocou no coração do Dani, né? Deus me deu tudo, me deu seu filho, eu tenho Jesus em minha vida. Deus deu tudo para nós. A plenitude da vida é Jesus, porta e caminho. E aí nós entendemos então que nesse processo nós estamos sendo salvos. Vocês estão compreendendo o processo de desenvolvimento da salvação? Aqui eu fui salvo. Aqui eu estou sendo salvo. Dia após dia, a vida de Jesus vai produzindo salvação em mim. E eu vou desenvolvendo essa salvação com temor e tremor, aplicando a vida, a obra e a ordem. E aqui está sendo aplicado o juízo de Deus também. O juízo presente de Deus. Nós cantamos aqui até para ser corrigido por Deus. Se Deus como pai não te corrige, então você não é filho. Mas se Deus te corrige, então Ele te considera como filho. Porque o pai corrige aqueles que ama, e a correção de Deus é o juízo presente. Como Deus exerce o juízo presente dele? Nos corrigindo, nos exortando, nos admoestando, para quê? Para sermos santificados na vontade dEle. O juízo presente de Deus trabalha a santidade de Jesus em nós. O juízo de Deus não é para condenação, mas é para santificação. O juízo presente de Deus é para a nossa santificação. Qual é a vontade de Deus para nós? É a nossa santificação. Depois você continua esse texto lá. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4:3. Continua, depois você vai ver. Que todo homem se abstenha da prostituição, da avareza, disso, daquilo, papapá. Por quê? Porque a vontade de Deus é que sejamos santos. E quando Ele pega alguém produzindo algo que não tem nada a ver com a santidade, então Ele vem com o seu juízo para mostrar o caminho, a direção, e conduzir esse homem no caminho que ele deve andar. Só isso. É só isso, meu irmão. Você consegue perceber, diante de tudo que está acontecendo, o juízo de Deus presente? O rei mencionou aqui que muitas pessoas estão até culpando Deus por isso, por aquilo. Queridos, eu não vou tirar a responsabilidade de Deus disso, porque Ele é dono de todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é maior do que qualquer homem nessa terra, não tem ninguém que se iguale a Ele, e todas as coisas saem dEle. Por isso não tem como não ter passado pela vontade de Deus tudo o que está acontecendo. Não tem como.
Mas a igreja está passando por um processo de juízo presente tão gracioso, que nós estamos aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e nos santificar na presença dEle. Se não tem sido assim na sua casa com você, comece a entender isso. Ao invés de ficar olhando para as situações e condições que o mundo está vivendo, olha para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E olhar firmemente para é olhar compenetradamente, é olhar com concentração para um ponto e não tirar o seu olhar, a sua atenção e dar o valor devido àquilo que você está olhando. Sabe quando que tudo que está acontecendo produz medo em nós? Quando nós tiramos os olhos da direção da qual nós devemos olhar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa o quê? Da nossa fé. Nós estamos dando passo de quê? De fé. Ele é o autor e consumador, Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Acabou. Se eu tiro os olhos dele, então minha fé, ela vai ser comprometida. Não vai? Coloca os olhos na internet hoje, meus irmãos. Coloca os olhos nas redes de televisão, no jornal. Coloca os olhos na política. Coloca, meus irmãos. Você vai ver que a primeira coisa que vai ser afetada vai ser a fé. Ah, mas eu estou com problema, eu não estou conseguindo acreditar no Senhor, eu não estou conseguindo sossegar a minha alma nesse período. Então, um conselho prático e simples para você: olhe para Jesus. Você tirou os olhos dele. Meus irmãos, precaução não é medo. Ter cuidado não é sinônimo de medo. Ser cauteloso não é sinônimo de medo. A ausência de fé é sinônimo de medo. É a mesma coisa que medo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Deixa a fé produzir isso no teu coração. E isso, confiar, me leva a estar confiante. E estar confiante me leva a ter confiança, porque um processo leva ao outro. O processo passado leva ao processo presente. E tudo que nós estamos vivendo agora vai resultar no processo futuro. Ter confiança. Está no futuro. Está ligado à glorificação. Glorificação, louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, conferir honras, ter em alta estima, tornar glorioso, vestir com esplendor, aleluias. Glorificação é a nossa expectativa, mas é resultado da nossa santificação. Se eu não me santificar agora, se eu estou aqui com medinho, não quero, vou viver de acordo com o que tudo está dizendo, eu não quero mais Jesus, porque a minha fé está abalada, porque isso e aquilo, porque eu não quero ler a palavra, porque eu não quero orar, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Meu irmão, isso vai danificar o processo final. Sabe por quê? Você pode até ter dado uma largada boa, mas se você não chegar no final bem, não vai adiantar de nada, porque para nós, amados, o final é o que importa. Se nós olharmos para o propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus tem 4 etapas: filhos, família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Essas são 3 etapas, e a última etapa, que é a principal de todas, se nós não tivermos com ela bem fundamentada, nós não vamos ser família, não vamos também conquistar mais filhos, e não vamos chegar à semelhança de Jesus, que é a glória de Deus. A finalidade do propósito é a glória de Deus. Então, eu posso até crer que eu sou uma família, mas se eu não estiver olhando para a finalidade, que é a glória do Pai, eu não vou me firmar nisso.
Eu posso até buscar reproduzir mais filhos, mas se não for para a glória de Deus, então isso vai ser vão, vazio. Eu posso até querer ser semelhante a Jesus, mas se eu não tiver de olho na glória de Deus, então eu não vou conseguir atingir isso de maneira alguma. Para a gente entender que o final é que importa. Se nós não tivermos de olho na finalidade, então, meus irmãos, qual é a finalidade do discípulo hoje? Se a tua finalidade não é a glorificação com Jesus, alguma coisa está errada na tua caminhada. E a palavra lá em Romanos, no capítulo 8, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Seremos glorificados com Jesus, como filhos de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, eu peguei até o subtítulo que diz: a visão dos glorificados. Eita Jesus! João estava tendo uma visão dos glorificados aqui, e ele escreve: depois destas coisas, Apocalipse 7, 9, depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aleluias! Que momento é esse, meu Deus? Quando a gente olha para a glorificação, tudo vale a pena nesse processo aqui. Vale a pena negar a si mesmo, vale a pena perder a vida, vale a pena renunciar a tudo, vale a pena se dedicar a Jesus, vale a pena se santificar, porque um dia eu estarei diante do trono do Cordeiro, com as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante dele, com palmas, com louvor nas mãos. É o ápice da salvação, meus irmãos. E sabe por que a gente fica murchinho? Porque a gente não consegue enxergar a glorificação que espera nós. A gente fica de olho aqui, nos problemas, a gente fica de olho aqui, nas dificuldades, a gente fica de olho aqui, naquilo que está impedindo a gente crescer e ir. Porque o meu irmão é isso, porque meu patrão é aquilo, porque meu salário é isso. A gente perde o foco do todo, que é a glorificação com Jesus. Eu fico pensando que Jesus está até se segurando, para não dizer: vai pai, manda logo, manda logo, manda logo, manda logo, dá ordem logo, eu quero ir, eu quero reunir, chega. Mas e eu e você? E eu e você? E eu e você? Que expectativa nós temos de sermos glorificados com o Senhor Jesus? A glorificação tem envolvimento com a volta de Cristo. E é a nossa expectativa maior, tem que ser isso. É o nosso alvo a ser atingido. Sabe o que é alvo a ser atingido? Se tivesse um quadro que eu ia desenhar para vocês verem. Imagina um alvo aqui desenhado, ó. Um alvo. Aí tem uma rodinha mais dentro, aí tem outra rodinha mais dentro, e tem uma rodinha bem pequenininha que é o alvo. Porque o alvo não é a bola toda, o alvo é o centro. Aí você vai atirar no alvo, puf, atirou, acertou na bola maior lá em cima. Você acertou o alvo? Não, você não acertou o alvo. Porque acertar o alvo é concentrar no centro dele. Mirar, concentrar, esperar a hora certa e, puf, acertar o alvo. Você já viu alguém acertar o alvo? Ninguém vai acertar o alvo de costa. Ninguém vai acertar o alvo de costa.
E sabe como que parece que nós estamos caminhando, meus irmãos? A glorificação está aqui, ó. E nós estamos aqui, ó, andando para a glorificação. Olhando, a nossa vida está ali, trabalho, emprego, dinheiro, e nós estamos, não, eu serei glorificado, eu vou chegar lá, uma hora eu chego lá, de costas. O alvo é você concentrar naquilo que você precisa ver, enxergar. E sabe o que me faz enxergar a glorificação com Jesus? A fé. A fé. A certeza. Que me dá esperança, que renova as minhas expectativas, a fé que promove alegria, prazer. Eu serei glorificado com Cristo, eu receberei vestes brancas do Cordeiro, vai ser uma habitação eterna, agora não vai mais ter fim, e Ele enxugará do rosto todas as lágrimas. Não haverá mais choro nem pranto, mas não é porque não haverá choro nem pranto, e não haverá mais dor nem tristeza, mas não é porque não haverá mais dor nem tristeza, mas é porque nós estaremos diante do Cordeiro, com o Pai, em comunhão plena, eterna, de forma ininterrupta, definitiva, e pronto. E nada vai poder mais impedir isso. Nada mais, nada mais. Então eu fui salvo pela cruz, justificado aqui. Eu estou sendo salvo através da vida de Jesus, pela santificação. E aqui eu serei salvo de forma definitiva, através da glorificação. E aqui então vem o juízo futuro. Aqueles que viveram uma vida separada, santa, comprometida, desenvolveram a tua salvação com temor e tremor, o juízo de Deus é só para confirmar a entrada. Vinde benditos de meu Pai. Oh, glória a Deus. Vinde benditos de meu Pai falava bem de vocês, Ele passou o tempo todo que vocês estavam se santificando, falando bem. Até o diabo ouvia, se eu não lembro agora não, em Jó. O diabo se apresenta para falar com Deus lá, se intromete no meio dos filhos. E Deus bendiz Jó, vixe meu servo Jó, homem temente, homem cheio de fé, homem dependente da minha pessoa. Deus bendiz a todos nós quando nós nos santificamos, meus irmãos. E quando nós somos glorificados, a primeira coisa que nós vamos receber da parte de Jesus é: vinde benditos de meu Pai, o meu Pai falou bem de vocês, entrem, é de vocês. Eu não sei em você, mas dentro de mim parece que é um negócio que é diferente. É uma alegria que não cabe dentro de nós. Só de pensar, só de imaginar a voz de Jesus ecoando para nós. Se para você tem coisa melhor do que ser um bendito do Pai, puxa. Triste é não se comprometer e não desenvolver a salvação da maneira correta e chegar nesse dia e receber a palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu não quero pensar em tristeza aqui, porque nós estamos falando da alegria da salvação, nós não estamos falando da tristeza da condenação. Nem queremos pensar nisso. A alegria da salvação. A glorificação, meus irmãos, é o resultado do trabalho conjunto entre justificação e santificação. Através do bom funcionamento da engrenagem, arrependimento e fé, fé e arrependimento. É só o resultado.
A glorificação é só o resultado. Ninguém faz força para ser glorificado. Apenas trabalha em conjunto. Justificação e santificação. Juntos. Vai me levar à glorificação. Um dia eu serei glorificado. Fé e arrependimento é meu trabalho para que o reino de Deus seja beneficiado por uma vida de santidade, sujeição e honra a Deus em santificação. Aleluias. Glória a Jesus. E uma parte profética que eu quero deixar com vocês antes da gente terminar. Está lá em Isaías capítulo 12, versículo 3, que diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, eu, nós, vós, tirareis água, com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluias. A alegria da salvação precisa ser algo constante em nós. Mas eu preciso estar de olho nisso aqui. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, porque um dia eu quero ser definitivamente salvo com Jesus. Aleluias. Continue, meus irmãos, minhas irmãs, darem passos de fé, de arrependimento e fé, e de fé e arrependimento. Uma engrenagem que trabalha o reino de Deus em nós, e uma engrenagem que trabalha o reino de Deus para outros. O reino de Deus em nós, na comunhão com o Pai, o reino de Deus na comunhão do Pai conosco, o reino de Deus na nossa comunhão uns com os outros, o reino de Deus na proclamação do Evangelho, o reino de Deus no avanço de uma vida constante, de uma vida plena com o Senhor. Aleluias, glória a Jesus, e que vivamos a plenitude da vida de Cristo. João 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou, e aí ele usa artigo definido, o caminho, não existe outros. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém chega ao Pai por outro caminho a não ser Jesus. Ninguém vive uma vida que agrada ao Pai, senão por Jesus. Ninguém vive ou conversa ou desfruta de uma verdade, se não for com Jesus. Aleluias. Você pode orar ao Senhor. Senhor, aqueles que ainda não se entregaram a Ti, não tiveram experiências relacionais contigo ainda, eu quero profetizar. Se tiver alguém assistindo agora, em nome de Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas que hoje compreendeu que Deus é Pai, e que Ele quer ter um relacionamento contigo, esse Espírito que está te convencendo de quem é Deus, que Ele possa te conduzir à verdade, à justiça de Deus. Essa vida seja transformada, renovada, revigorada agora, Senhor, em nome de Jesus. E nós, como discípulos do Senhor, Pai, possamos declarar em alto e bom som, nos mesmos tons que Paulo ali declara, Senhor, em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, mas eu não vivo mais eu. Quem vive em mim é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, a vida que eu vivo, Senhor, no trabalho, a vida que eu vivo na empresa, a vida que eu vivo em casa com a família, a vida que eu vivo com os parentes, a vida que eu tenho, Senhor, em manuseio do dinheiro, Senhor, essa vida eu não vivo mais conforme a minha carne, eu vivo pela fé.
eu vivo na dependência, eu vivo na obediência daquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que essa seja a nossa oração constante, mas que acima de tudo, Senhor, sejam nossas atitudes visíveis, para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Seja renovado em fé e arrependimento, meu querido irmão. Seja renovado pela fé de Cristo Jesus, seja renovado pela justificação, seja renovado pela santificação, seja renovado em esperança da glorificação, seja renovado pela palavra benditos do meu Pai, aleluias, para a glória do teu nome, e que isso possa encher o teu coração de alegria, satisfação e gozo, para a honra e glória do louvor do Senhor Jesus, aleluias, glórias ao Senhor.